A história começa com uma flor bem fraquinha, murcha. Fraquinha? Murcha? Decepcionado, Como assim? dizendo que sem aquela chave é impossível abrir aquela porta. E esse é Cronos. Ele perguntou e contou, né? Rapaz. Conseguiram pegar? Pera, E a Cronos outra que pessoa faz disse que música? A Sociedade das Sete Estrelas já começou a sua ação. Mas Gaia e Silone estão muito quietinhas ultimamente. E esse é Zeus. E o Cronos perguntou, Oxi. e daí? Mesmo se ficarem em silêncio ou não, não é da conta dele. E o Zeus se diz... Pô, esse Zeus e o Cronos tem um visual bem diferente. Eu já tinha me assustado quando mostraram Thor lá em Shimata no Valkyrie sendo ruivo. Mas esse Zeus aqui tá diferenciado, pelo amor de Deus. O Cronos falou que para atingir algo grande desse calibre, sacrifícios são inevitáveis. A maldita Gaia continua falando coisas sem sentido. Então ele pisou esmagando aquela flor. E o Cronos falou que não é idiota que nem aqueles outros. Ele vai se tornar um mestre desse mundo. Enquanto isso, numa casa de família, estava tudo em chamas. E a foto foi manchada de sangue. E o assassino que estava fazendo isso disse que queria resolver tudo pacificamente. E perguntou por que seus clientes sempre complicam tudo. E perguntou pro Yanagimoto se ele concorda, não é? E esse é o pai dessa família que tinha tomado um tiro no ombro. E ele conhecia o assassino. Esse era o Mizokami. Yugo Mizokami. O cara é líder do time bombado. Zero da Austrália. O tamanho do pescoço. Falou que achou que ele seria um pouco mais compreensivo com ele. E falou que a filha dele correu com a receita do néctar. E ainda saiu espalhando seus planos por aí. E o pai falou que não vai deixar que ele encoste um dedo na sua filha. E o Mizokami falou que Como é que vai fazer isso se estiver morto? Eu queria entender queria isso. compartilhar os últimos momentos dele com seus companheiros também. E nesse momento, ele foi morto, ainda com um sorriso no rosto. Nessa hora, numa memória de alguém lutando na guerra, chamaram pelo Yasha, dizendo que tem um portador de habilidades do outro lado. E falou que tá na hora dele brilhar. Nesse momento, era uma guerra interessante. completa, no meio do matagal. E o encapuzado... Tá mostrando muita coisa sobre o mundo, mas mostrando em pequenos trechos de personagens que talvez sejam futuros no futuro. Interessante. analisou e viu a sua abertura. Pera, o que eu falei? Que sejam importantes no futuro. Foi o que eu quis falar. Não sei se eu disse no futuro. O que foi na minha cabeça, eu falei isso. Enfim. Ele se viu diante de uma bala, Vixe. bem na direção da cabeça dele, mas Vai tomar. esquivou facilmente com uma faca. Então o Yasha partiu pra cima. Mas o problema o cara é que bom esse mesmo. Yasha tá no estágio 2. Ele não é fraco, mas ele não tava muito bem, não. Ele tava Tanto em tendo estágios. um déjà vu, talvez uma memória perdida. Enquanto vocês estavam tentando pará-lo. Muitos Vem e do muitos futuro? tiros foram na direção dele, mas ele se esquivou de todos eles, tirou seu colar e arremessou no rosto do primeiro. E depois o finalizou arrancando sua cabeça com sua faca. Em volta do corpo dele tinha uma energia amarela. E ele era tão rápido que nem Eletricidade? conseguiam perceber seus golpes com olhos nus. E ele pensou que pelo Rapaz. menos aquele cara não parecia ser um Cara, é despertador bom muito mesmo. forte. Só que esse outro usuário de habilidade também partiu pra cima dele com uma faca. E os dois se enfrentaram com muito poder. Ambos foram desarmados nesse combate. E o Yasha pensou que isso aqui vai ser Vixe, uma agora não tem boa coreografia. Quando só faz um clash e depois cada um vai pra um lado, é porque é complicado. bem mais difícil na floresta. Ele tem que acabar com isso antes que seus sintomas fiquem piores. E acertou um socão no outro usuário de Ok. habilidade. Mas ele também parecia resistir muito bem a esses golpes. O Parecia Jorge nível ser 2? igualmente forte em poder. E quando Yasha tentou outro golpe, aquelas facas estavam voltando pra eles. E o inimigo falou que o Magnetismo? Yasha é bem poderoso. Mas no final ele tá um pouco desapontado. Mas o Yasha falou pra não se preocupar. Esse nível de poder é mais do que suficiente pra lidar com ele. E ele acertou um Se bem que o cara também tem poder elétrico. Poder elétrico pode-se gerar magnetismo. Então ele tem magnetismo indiretamente. Mas o outro cara consegue fazer isso mais facilmente. golpe luminoso no Ó, aqui, carinha feliz, pô. O cara é tão felizinho. A letra diz que tá feliz, pô. estômago do inimigo. E quando ficou inconsciente, viu duas Oxi. mulheres na sua visão e elas estavam se Demônio e um perguntando anjo? se esse garoto realmente poderia virar a chave para aquilo. E a outra mulher falou para não se preocupar. O destino vai fazer o seu trabalho. Então ele acordou no avião e pensou que desde que voltou para o Japão, ele tá se sentindo bem tonto ultimamente. Talvez bizarro, tenha que sido um isso? sonho ou uma parte da memória que ele perdeu. Ele se perguntou o que significa aquilo de chave. Ele não tem um sentimento bom acerca disso. E ele pensou que voltou para um lugar que não ia com seu pai desde que era criança. Ele nem sabe a última vez que isso aqui foi utilizado. Daí ele abriu um armário que tinha uma pequena bolsa. E ele pensou que esse esconderijo tem uma Cheio do pó. vibe bem esquisitinha. O que aconteceu enquanto ele estava fora? Primeiro ele pegou o celular que estava na bolsa. Daí ele ia contatar os seus pais. Devem estar preocupados com ele. Será que essa coisa funciona ainda? E sim, o celular funcionando. ligou. A primeira mensagem era que a empresa do tio dele estava com problemas. E logo depois muitas mensagens ruins apareceram. E lendo elas, recebeu as notícias. O tio e tia dele haviam morrido primeiro. E a mãe prima, que ele tratava como irmã entendi também, agora a conexão. estava desaparecida. Desejaram para ele profundas condolências.
não conseguiram entrar em contato com mais ninguém da família e não podem liberar os corpos até que ele passe lá. Chiho Yanagimoto e Eriko Yanagimoto, ambos morreram. E o Yasha, vendo isso, ficou completamente destruído. Ele se viu mais tarde fazendo uma homenagem para eles. Só que é claro que ele não estava tranquilo. Todo o ódio que estava acumulado se soltou nesse momento. Ele pensou que ia achar quem fez isso e ia matá-los. E é dito que em dias ruins não tem muita coisa que você possa fazer. Assim que o dia começou, os planos começaram a dar errado para ela. Essa é a Oi Miyahara, uma repórter. E ela estava com muita pressa para fazer esse artigo. Ela nem tinha comprado a passagem do ônibus ainda direito, estava comprando no caminho. Então, na rodoviária de Tóquio, ela pensou que todos os assentos pro final de semana já estavam vendidos. Por muita sorte, ela conseguiu esse último assento. Mas ela teve muito azar, porque ela tá bem pertinho de um mendigo. Um cara esquisitão. E a Oi se perguntou, quem que é esse cara? Ele tá fedendo a álcool. As roupas estão sujas, ele tá até sujando o assento. É o Prata? Parece que ele tá bêbado da noite inteira. Até o cheiro dele era terrível. Ela pegou um fone e pensou que ouvir uma música talvez distraísse ela. A Oi falou que o cheiro não vai sumir. Situação possível. Ela pensou que tava tendo um dia ruim desde amanhã, mas não esperava Imagina que esse cara acontecesse. Então, quando ela acordou, de repente, seu fone até caiu. As pessoas estavam gritando, tinha fogo, vidro caído no chão. E ela se perguntou o que diabo estava acontecendo. Quando olhou, se deparou com diversas pessoas mortas. Sangue e fogo pra tudo que é lado. O motorista já estava morto. E o ônibus sofreu um acidente caindo do precipício direto pra água. Por enquanto ele tava preso. E a Oi pensou que tinha que sair daqui rápido. Ela conseguiu tirar o cinto. Como é que ela ficou tão tranquila? O ônibus desequilibrou e caiu na água. Ela estava caindo pra sua morte. Não tinha mais salvação. Ela pensou que morreria assim, desse jeito. Até que alguém segurou ela pelo cinto da calça. E era aquele homem completamente surrado e sujo. A Oi encarou esse homem e pensou que é o homem que estava perto dela. E ela agradeceu muito por salvá-la. Só que nesse momento, ele percebeu que o ônibus estava caindo direto pra água. Então, ele arremessou ela pra um lugar seguro e ficou no ônibus. E a Oi perguntou o que esse maluco tá fazendo. E quando o ônibus caiu, ele explodiu. Sacrificou-se. Uma explosão com todo mundo que tava lá dentro. É impossível que alguém tenha sobrevivido a isso. Então, quando ele caiu direto na água, uma parte dele conseguiu boiar. Enquanto isso, todo mundo na ponte tava chamando a ambulância, vendo que o ônibus explodiu. E é claro que o tráfego ficou um caos. Tinha um monte de acidente acontecendo. Carro... Tráfico não, tráfego. Tráfico é outra coisa. Eu esqueci a palavra certa. Deixa eu pesquisar aqui pra não ser burro. Foi só parar de gravar que eu lembrei. É tráfego, não é tráfico. O nosso crítico do HB falou tráfico. Deixa eu ver aqui. Que se eu falou errado ou se foi só loucura minha. Vendo que o ônibus explodiu. E é claro que o tráfego ficou um caos. Tinha um monte de acidente acontecendo, carros esbarrando um no outro. E a Oi tava lá perto do precipício. E ela pensou que a pessoa que salvou ela ainda tá lá dentro. Tem tantas pessoas morrendo ali. Mas então alguém gritou que tinha um sobrevivente. E tinha outro surgindo. A Oi se perguntou se alguém sobreviveu depois daquela explosão. Então, vendo bem de longe, era aquele cara. E ele sozinho louco, tá salvando mais uma pessoa de dentro do ônibus. O cara é um herói. Fala dele agora. Fala dele. Não tem tempo pra contatar a companhia. Então, ela pegou o celular, entrou ao vivo e começou a gravar tudo. E ela fez o seu trabalho. A Oi Miyahara reportando a situação ao vivo. O ônibus acabou caindo da avenida. O ônibus estava cheio de passageiros e caiu a 30 metros do penhasco. O ônibus estava quase inteiramente debaixo d'água. Incluindo o motorista, são 46 passageiros dentro desse ônibus, que partiu de Tóquio às 10h15. O time de resgate não chegou ainda. E o ônibus está lentamente afundando no mar. Mas no meio disso tudo, um herói apareceu, salvando os passageiros. Ele também estava dentro do ônibus quando caiu. E ele, sozinho, está resgatando todos os passageiros. E o homem calmamente colocou todos os passageiros em segurança. Até a Oi estava muito impressionada com isso. Até que o líder do time da Oi mandou uma mensagem perguntando que coisa de emergência é essa. O líder falou que pensou que ela estava indo pra lá, pro escritório. Por que ela tá agora nesse acidente, gravando tudo? Mas a Oi pensou que agora é a chance dela. Ela vai prover toda a situação desse incidente para o seu escritório. Ela não tem muito tempo para reunir informações. Então vai explicar tudo por cima. Ela explicou que o ônibus que ela estava dentro caiu desse acidente. Ela perdeu a conexão, mas pelo menos quer a oportunidade de entrar nos servidores para fazer a reportagem. E perguntaram pro líder o que fazem agora. Mas então permitiram que ela fizesse isso. Estava ao vivo no canal principal. Até que perceberam que o ônibus estava virando. Ele simplesmente foi levado pelo mar.
tava afundando. Acontece. Nesse momento, uma mulher Faz começou a sentido. gritar, porque o seu filho ainda tava dentro do ônibus. Ele tava afundando, sendo levado, e todo mundo falou que não tinha como resgatar. Mas ainda assim, apesar cara do foi. ônibus estar completamente afundado, o herói respirou fundo, se preparou e Let's mergulhou go! no mar. E a Aoi falou Caralho, que aquele foda. homem de antes simplesmente foi na direção do ônibus mais uma vez. E ele usou seu poder para ter uma visão Absurdo. mais aguçada do que estava Parece até vídeo do acontecendo. Mr. Ele Beast. conseguiu ver todos os assentos, bagagens, e vendo através das coisas como se fosse um raio-x. ele É nosso viu a pratinha criança. mesmo? Ele rapidamente foi até lá e com um simples levantar de mão tirou tudo É que nosso estava no pratinha. caminho. Então, pegou a criança gentilmente e O quando poder tentou tá nadar pra dourado? fora do ônibus, ele afundou ainda mais. Ele percebeu que isso seria um grande problema. Enquanto isso, a Aoi ainda estava olhando, talvez sem esperanças. Ele se perguntou se o herói morreu ali. Será que ele ficou preso Nada. dentro do ônibus? Só que de repente, uma explosão Tudo aconteceu. brilhante. Voou pedaço de ônibus, água pra tudo que é lado. E a mãe da criança ficou desesperada. Ela queria ver o seu filho, queria ir até lá. Mas então, o herói saiu de lá, saiu da água e chegou à superfície com a criança. E a mãe não tinha palavras pra agradecer. Ela só ficou emocionada. E o herói estava de pé e intacto. E a Aoi falou na transmissão que aquele homem arriscou sua vida e conseguiu resgatar. Como é que tanta gente foi pra esse local? Não tem barreira pra ir pra lá? Rapaz, como é que tanta gente foi pra aí? Eu compreendo que terminar o salvamento e ir pra lá. É um terreno firme, dá pra ficar tranquilo. Deve estar meio escorregadio, deve estar já que tá chovendo, mas dá pra sobreviver. Já que o cara conseguiu fazer tudo o que fez, o terreno escorregadio é de menos. Mas parando pra pensar, como é que esse cara foi pra aí? Não faz o menor sentido. Todos. O garoto retornou para sua família. Enquanto Ah, lembrei, foi burro. Esse aqui foi os que ele salvou. arriscou sua vida e conseguiu resgatar todos. O garoto retornou para sua família. Enquanto o time de emergência Foi burro, e foi resgate mal. chegava junto de helicópteros, carros, caminhões, a Aoi falou que um herói emergiu dessa situação extrema e a vida de diversos passageiros foram salvas. Então eles começariam a investigar esse incidente. Ela é a repórter Aoi Miyahara, diretamente do acidente. Então foi explicado que as notícias do dia foram completamente tomadas por diversos acidentes que aconteceram por todo o Japão. O número de vítimas Do mortas nada? envolvidas com o crime foi de 200 pessoas. Essa proporção Será que é de o tudo cara do magnetismo fazendo as suas paradinhas? tomou não é normal. A ordem caiu. A segurança da sociedade já não era mais tão confiável. Mas o herói sem nome salvou diversas vidas. Mesmo nessa sociedade moderna, onde todos esqueceram o que é um herói. E é claro que o mundo inteiro voltou a sua atenção para esse homem misterioso. Quem é esse homem? Então, vários dias depois daquele acidente, perguntaram pra Aoi por que ela foi tão irresponsável desse jeito. Mesmo sendo uma emergência, não deveria iniciar uma transmissão tão deliberadamente. No local do acidente, ela nem ligou, nem usou as mensagens. Por quê? E o líder do time perguntou se sabem quanto estavam preocupados com ela. Estavam muito preocupados porque ela se envolveu no acidente e não avisou nada. E vamos com calma aí. Oi? Os caras estavam preocupados que ela sobreviveu? Nada. Aí ela tava preocupada que ela começou uma live sem permissão. Caralho, que E psicopatia. meu companheiro, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já deixei se você é membro, like. você tá vendo esse vídeo aqui sem anúncio. E se você Eita, se és membro, estás vendo este vídeo antecipado aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá virando membro. Já somos 9 membros. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, pessoal. já é membro e não tá no servidor do Discord, cara, entra no servidor do Discord, você tá cheio de benefício lá esperando por você. Tá tudo aqui na descrição. E pra você que quer apoiar o canal e não sabe como usar a ferramenta de hypar, vai estar passando aí na tela. Hype o vídeo que ajuda muito a gente e vambora pro vídeo. A Aoi ficou até emocionada que o líder do time tava preocupado, mas o líder falou que mesmo assim vai ter que escrever uma carta de desculpas pra empresa. Só que pelo menos a transmissão dela foi um sucesso. Então vai deixar a carta passar pra outro momento. Se ela já entendeu a bronca, é melhor voltar para o trabalho. Ela vai ficar em cargo de todos os artigos sobre esse herói. Todo mundo quer saber a identidade dele. E a Aoi, interessante. agora que parou pra pensar, não sabe quem é aquela pessoa. No momento que a emergência e o resgate chegaram, ele Já tinha simplesmente vazado. desapareceu. Ela nem mostrou sua gratidão pra ele. Talvez consiga encontrar ele se ela usar uma reportagem como desculpa pra isso. Ele é um herói, então deve ser uma boa pessoa, não? E nesse momento Yasha tava ligando pra Hermes. E o Hermes perguntou se o herói dos cidadãos está ligando pra ele. E o Yasha falou pra parar de chamar ele assim. O Hermes perguntou se ele não gostou. Então Pera, mas do... Rapaz, é toda a mitologia mesmo. que tal o herói Yanagimoto Ken? E o Ken falou que não tá aqui pra um papo furado. O Hermes falou que só tá brincando. O que ele quer? O Ken tá procurando por uma pessoa Interessante. específica. Enquanto isso, na cidade tinham vários pôsteres sobre o herói dos cidadãos. Era como se fosse um cartaz de desaparecido, tipo, você viu esse cara por aí? Tava todo mundo procurando por ele, principalmente a empresa que a Aoi trabalhava. Mas é claro que as ligações que ela tava recebendo eram só pegadinhas.
Ela não deveria ter sugerido esse plano pra procurar o herói. Todo mundo que tá mandando são só pessoas falsas. Tem até pessoas fazendo cosplay deles. Até que a Aoi recebeu uma mensagem bem importante que fez ela sair correndo e perguntar onde é que ela vai numa hora tão ocupada na empresa assim. Mas a Aoi só saiu correndo ignorando todo mundo. Pelo menos ela podia finalizar a carta de desculpas dela. Só que mais tarde ela tava numa avenida com o seu carrinho. Literalmente carrinho. E a Aoi tava entrando em contato com a pessoa marcando um ponto de encontro. E seria perto do parque do cemitério. Então, ela tava se aproximando e estacionou no parque do cemitério. Ela tava se encontrando com um homem que mandou um vídeo do suposto herói. E o homem falou que sim, viu aquele cara. Esse homem disse que viu esse tal herói uns meses atrás. Se lembrou de que ele tava vestido bem mal, tudo sujo, e ele tava enchendo a cara de álcool, bêbado no cemitério. Mas ele bebia sempre na frente da mesma lápide. E quando a Aoi foi até aquela lápide, percebeu que era da família Yanagimoto. E a Aoi percebeu que essa lápide foi feita por meio de Junho, pelas informações do coveiro. Provavelmente logo depois do incidente. O cara tava com cheiro de álcool, roupas sujas, então era por isso que ele tava nesse estado. Ele perdeu a família. E a Aoi perguntou pro coveiro se ele sabia quem era essa família, e o dono, quem fez a lápide, qualquer informação seria útil. Então todas as notícias estavam voltadas para isso. Estavam procurando pelo herói do acidente de junho. O homem é aquele mostrado na foto, cabelos castanhos, uma jaqueta castanha suja, camiseta branca e calças cinzas. Ele salvou diversos passageiros daquele terrível acidente. Foi anunciado que ele receberia medalhas, recompensas, mas ele não apareceu para coletar nenhuma dessas recompensas. E o Ken pensou que as pessoas que estavam procurando por ele já deveriam ter percebido, né? Se ele pudesse, destruiria essas organizações criminosas malditas. Mas o corpo dele atualmente não está nas melhores condições. E ele tinha Não? Porra! Se aquilo não era nas melhores condições, o que um era? mapa mental em casa. Ele estava fazendo uma grande investigação. Ele fez uma armadilha para que achassem ele. Nesse momento ele estava seguro, mas ele não sabia o poder financeiro dessa organização criminosa e nem quem era seu patrocinador. Mas ele vai fazer com que o patrocinador chegue até ele. Se ele fizer isso, vai achar pistas e evidências sobre a Mei, que ainda está desaparecida. Ele pensou que se lembra corretamente, então não por morreu. aqui, até que de repente ele escutou um Tem grito alguém pra pedindo por salvar. ajuda. E quando se virou, ele agradeceu, porque achou facilmente. E nesse lugar tinham vários carros parados e um pessoal que não parecia muito gente boa não, viu? Uns criminosos, drogas, malas com dinheiro. Coisa boa não tava acontecendo aqui, viu? E nesse momento tinha uma mulher sequestrada. E o homem falou que adora mulheres do tipinho dela. E brincam muito com mulheres assim. E ele falou que essa droguinha que ele tá segurando aqui não é barata. Mas é bom que ela vai se divertir mais. Só que nesse momento, os guardas gritaram, porque tinha alguém invadindo o território deles. O Ken deu uma olhadinha nos guardas e na pessoa que estava lá no fundo. Era exatamente quem ele estava procurando. E o Ken falou que eles são realmente um lixo, não são? Pedaços de merda que vivem dessa maneira. Isso é claro, são desgraçados. Que ele já viu. E o primeiro guarda perguntou como é que é, e já acertou um socão no Ken. E o guarda falou que vai arrancar a boca dele. E enquanto o Ken tava lá sendo espancado, o pessoal falou que é só mais um idiota. Eles até se sentem mal por esse cara. Só que o guarda, na verdade, não tava causando nenhum dano ao Ken. Óbvio. Então, ele bloqueou o próximo golpe e quebrou a mão do cara com um simples aperto. Ele gritou tanto de dor que chamou a atenção de todo mundo. Outro guarda também partiu pra cima, mas o Ken derrubou ele com um chute no estômago. E ele caiu. Vão começar a usar a arminha, já que estão no meio de população, né? Se o cara começarem a atirar, estes pessoal aqui que está nesses prédios vão tudo ouvir. Consciente. Todo mundo ficou em silêncio e ninguém ousou partir pra cima dele. E o Ken falou que eles atacaram primeiro. Isso se chama autodefesa. E o pessoal agora tava com medo dele. Mas os outros disseram que eles eram frouxos. É só um cara, então partiram pra cima dele vários. Mas é claro que o primeiro teve seu golpe esquivado com muita facilidade e a carequinha afundada no chão. O outro que... Porque ele fez aqui com as mãos no bolso, olha isso. Esquivado com muito... Rapaz, jogou as mãos aqui no bolso, todo estiloso, já se achando todo. Rapaz. O Ken nem teve medo de se esquivar disso. E afundou a cara dele nos outros bandidos. Até que os outros lá no fundo perceberam esse tumulto que tava acontecendo. Tava muito barulhento. E falou pro cara ali do fundo tomar conta disso. E esse bombadão percebeu que deve ser um cara difícil de se lidar. E bom, realmente, quando ele chegou, tava todo mundo destruído. E quem tava de pé, é claro, era o Ken. E o bombadão perguntou, quem diabos é ele? Que nariz feio da desgraça, meu Deus do céu. O Ken falou que é só um civil que tava passando. Tava muito barulhento, então ele veio checar o que era. E o bombado falou pra não se sentir tão arrogantezinho só porque derrubou uns fracotes. Agora um guarda de verdade vai partir pra cima dele. Não vai dar certo. O Ken se esquivou como se fosse qualquer outro.
e afundou esse cara no container com um chute. Depois agarrou o rosto dele e preparou um soco mortal, que atirou o cara lá onde estavam os outros, lá no fundo. Meu E amigo! se perguntaram quem diabos é esse cara. O outro já tentou revidar com uma garrafa de uísque e todos eram... Coitado. Se uma pessoa com bastão não deu certo, não vai dar certo. Tu tinhas de usar, sei lá, um sabre de luz, alguma coisa assim, aí talvez dê certo. Mas se não for isso, rapaz, duvido muito que algo dê certo. Porra. Mas eu duvido. Ixi, ficou laranja, tô laranja. Meu Deus, virei Simpson. Ainda por cima tá aqui, aumentar, diminuir, rapaz, deixa... A corzinha normal, tranquilo, bora seguir. Muito idiotas, pelo amor de Deus. Por que tá todo mundo partindo pra cima do Ken? Não perceberam que vai ser todo mundo massacrado? Daí depois de um tempo, meio Ken burrice percebeu mesmo. uma pessoa com um carro que tentou atropelar ele. Esse aí E foi mesmo com esperto. o carro a 2 palmos dele, o Ken nem se mexeu, somente levantou sua perna. O carro bateu nele como se fosse uma parede. E sem medo nenhum, ele atravessou o vidro e pegou o cara pela gola, o puxando pra fora do carro e arremessando no chão. O criminoso... O que não faz sentido, né? Ela devia fazer o que geralmente acontece quando uma pessoa bate o carro no poste. Que o carro começa a atravessar o poste até ficar mais ou menos no meio. Geralmente é isso que acontece, porque o poste está bem fundo e é uma coisa de contato fino. Por exemplo, se der um soco aqui, tu não vais... Se der um soco aqui, não vai passar. Mas um carro passasse aqui, o carro ia ficar no meio disto. Não sei se me expliquei bem, provavelmente não, mas é isso aí, eu tentei. O pediu desculpas, ele tava implorando por misericórdia. E o Ken falou pra não se preocupar, ele não vai morrer. Precisa dele vivo. Logo depois, aquela mulher que estava sequestrada acordou. E ela se perguntou que lugar é esse. O Ken perguntou se ela finalmente acordou. Ele falou pra ela ficar bem quietinha aí do lado. Logo, logo isso vai acabar. E o criminosinho tava todo se tremendo. E o Ken perguntou se é verdade, não é, Yosuke? E o Yosuke concordou com a cabeça. E o Ken pegou o telefone dele. Você sabe o nome? O nome dele é Yosuke Maeda. E o Yosuke falou que sim, isso tá correto. E o Ken perguntou o que exatamente o pai dele faz. E o Ken pensou que as informações... Mas por que estão fazendo isso no meio da rua? Agora que eu parei pra pensar, qual a vantagem de fazer isso na rua? Desse cara seriam úteis para sua investigação. E o Yosuke falou que o seu pai faz parte do Isso achar Parlamento muito. Nacional. O Ken percebeu que estava tudo interligado. E o Ken perguntou se o pai do Yosuke sabia que ele estava fazendo isso aqui. Provavelmente não, né? Então ele ligou pro pai do Yosuke. E ele perguntou por onde que o Yosuke estava andando, hein? Ele sabe que horas são essas? Que patético! E o Ken perguntou se ele é o pai do Yosuke Maeda, certo? O Ken falou que vai fornecer umas informações com que o filho dele estava se envolvendo. O Ken foi pego com uma facção criminosa envolvida com drogas, assaltos, sequestro, abuso, e ele foi pego com a mão na botija. 10 anos na prisão seriam inevitáveis. Também tem uma evidência concreta de outras coisas. E o pai do Yosuke perguntou, como assim? O que ele quer dizer? É da polícia? O Ken falou que não, Exato. ele só tava passando. Ah, não vai se disfarçar como polícia? Rapaz! E Yosuke e os amiguinhos dele se sujeitaram a uma violência terrível. Agora, ele quer uma compensação por isso. Afinal, eles fizeram o primeiro movimento. E o pai do Yosuke perguntou se é verdade. E o Yosuke somente se desculpou com seu pai. E o Ken falou que também tem imagens dele bebendo e dirigindo. E o traficante também tá próximo. É E do a menor? vítima de sequestro também pode testemunhar. E o pai do Yosuke falou que eles podem resolver isso. Quanto ele quer? O Ken falou que quer 100 milhões. E uma promessa escrita de que não machucariam a vítima. 100 O pai do milhões de Yosuke won? falou que tudo bem com as outras coisas, mas o dinheiro é muito. O Ken perguntou se ele pode abrir uma live aqui e agora. O pai do Yosuke falou 50 milhões. O Ken falou que já tava abrindo a live. Mas o pai do Yosuke falou que poderiam resolver isso pacificamente, sem mais É uma quantia tumulto. bem Mas o grande. Ken falou que o homem da estatura dele pode facilmente eliminar qualquer vazamento da mídia ou estações de transmissão. Mesmo que uma pessoa comum tenha provas e entre como ação judicial, não seria levado a sério. É o caminho mais rápido pra fazer isso. E o pai falou pro Yosuke que ele é só um fardo. E o Ken falou pra parar de desculpa. Esse broche aqui foi usado IA. Esse broche aqui foi usado muito IA. Certeza, você não tô vendo completamente porque tá aqui a coisa à frente, mas é muito IA. Pois ele quer uma resposta. E o pai de Yosuke prometeu não envolver mais a vítima. E ele vai preparar o dinheiro. O dinheiro todo vai ser trocado em notas de 100 pra que não seja suspeito. E o Ken falou que bom que eles resolveram isso pacificamente, não é? E falou pra vir pra essa localização às 6 da manhã. Então ele jogou o celular de volta pro Yosuke. Ele se desculpou com a vítima por deixá-la esperando. Ele sabe que ela quer ir pra casa, mas se ela sair agora, isso vai ficar perseguindo ela pro resto da vida. E pra sair daqui sem medo nenhum, tem que eliminar a fonte desse medo. Então, quando amanheceu, o pai de Yosuke chegou com todo o dinheiro. E todos poderiam sair dali de mente limpa. Daí ele pegou a bolsa de dinheiro e deu pra aquela mulher. Ela perguntou se ele realmente tá fazendo isso. Por quê? Ela agradeceu muito. Não faz sentido isso daí não, pô. Tá dando pra uma pessoa que é facilmente roubável. E o Ken falou que não tem por que agradecer, mas perguntou se ela já conhecia aquele cara. E ele falou que
também não tá ajudando de bom grado. Mas ela falou que ele que tu salvou a quer? vida dela. E o Ken perguntou, peraí, salvei sua vida? Não, não, não. Ele falou que é só um valentão que tava de passagem. E falou pra esquecer ele, tá? E o pai do Yuzuki ficou muito puto. Ele falou que não vai deixar aquele cara sair impune. A carreira política dele pode ser ameaçada por isso. Então, ele ligou pro Yugo Mizokami. E o Yugo perguntou o que foi pro Só queria que a máfia fosse pra cima dele. Entendi. seu mestrinho. E o Maeda falou que precisava lidar com o cara, usando qualquer meio necessário. Recompensa 50 milhões em dinheiro. E o Yugo perguntou se algum valentão entrou em briga com ele. Ele adoraria ouvir mais sobre essa proposta. E mais tarde, naquela equipe de assassinato, estavam analisando as imagens do herói dos cidadãos, que salvou todo mundo daquele acidente do ônibus. E o pessoal perguntou se é realmente ele? Ele é o alvo? A mulher falou que sim, definitivamente é ele. O rosto, os movimentos, aquela aura, ela se lembra muito bem daquilo. E o pessoal se perguntou se esse cara não morreu no campo de batalha? Como que ele voltou à vida, simplesmente? E outra mulher falou que eles não têm tempo pra ficar entrando em pânico. Pera, eles estão querendo matar o Prota? A razão pelo qual todos se reuniram aqui hoje era para discutir futuras contramedidas, mas disseram que sem provas concretas ou evidências, reportar isso tudo seria inútil. Mas ainda assim perguntaram por que o Yugo estava tanto tempo no celular. O Yugo falou que mandou alguém para o lugar do Maeda. Aparentemente, o filho dele se meteu com o pessoal da Barra Pesada. E desde quando a Sociedade das Sete Estrelas começou a cuidar de crianças. Ó quem tá aí. O outro falou pra pararem de discutir isso e voltar ao assunto principal. O que eles fazem com aquele cara agora? Ninguém tem nem ideia do que ele vai fazer a seguir a isso. Conhecendo a personalidade daquele maluco, ele pode contatar a Sociedade das Sete Estrelas a qualquer momento. E a mulher falou que ele é só um irresponsável, um maluco. Com certeza, deve estar contratando aliados pra detê-los. Malucos igual ele. Então, na manhã seguinte, num dia... Malucos igual eu. Vocês que matam pessoas, fazem todas as bostas possível e ele que é o maluco. Ensolarado, bonito. O Ken hipocrisia tava atendendo a pouco. porta e ele ficou um pouco confuso com quem era. E era a Aoi, a repórter, que falou que finalmente se encontraram. E o Ken perguntou como é que ela encontrou a casa dele. A Aoi falou que já veio várias vezes, só que todas ele tava fora. E o Ken perguntou o que exatamente traz ela. Se for uma entrevista, ele não tá interessado. A Aoi falou que não, não é Justo. isso. Ela só gostaria de agradecer genuinamente pelo que ele fez por ela. Ela ficou um pouco envergonhada. Ah, que legal. E ela pegou o telefone dele emprestado. Ela colocou o telefone dela e falou que se precisar de Quero o qualquer coisa, número. pode contatá-la. E o celular dele tava Deixa eu like. categorizado em grupos. Pra quem eu ligo, de quem eu recebo uma chamada e quem não devo atender chamadas. E ela botou no que talvez receba chamadas. A Aoi Ah, que legal. falou que é um jeito diferente de categorizar os contatos. Ela entende o não atender, Mas faz os sentido. outros. O Ken falou que é assim. É se você mesmo toma a decisão ou não. Ou se for alguém com quem você precisa entrar em contato primeiro. Como se fosse seu contato de emergência. A Aoi perguntou então se são pessoas importantes pra ele. Daí o Ken ficou um pouco sem palavras. E a Aoi falou que não precisava mais falar disso, né? O Ken falou que não. Justo. Tá, tudo bem. Aquela outra categoria são pessoas que ele não pode recusar a chamada. A Aoi falou que então ela deveria mudar o número. O Ken falou que não. Tá, tudo bem. Se ele não responder a uma pessoa que quer tanto visitá-lo, seria uma coisa ruim. E a Aoi pensou que ele parece outra pessoa. legal. E ela perguntou se quer ir no café por ter ajudado ela. Ui, tá mandando charme pra cima dele? Rapaz. Conta dela dessa vez. Então eles foram para o café, conversaram bastante, mas é claro que o Ken estava sendo perseguido e espionado. Perguntaram se agora ele... Mas pera, uma coisa. Mulher pagando conta pra homem? Não, isso aí é muito errado. Rapaz, só pra ser sequestro mesmo. Meu Deus, que bizarrice é essa? vive no mundo moderno e agora tá flertando com uma garotinha num café. Isso não é do feitio do Ken. E o encontro só acabou à noite. A Aoi falou que então vai entrar em contato com ele de novo. E ela pensou que saiu com ele, tomou um café. Eles até fizeram uma caminhada. Até que ela percebeu que isso foi tipo um encontro. Ela bateu a cabeça no vidro do Uber. E o Ken, somente observando, já tava sentindo quem tava atrás dele. Ele sentiu uma coisa estranha, como se alguém estivesse observando, então eram eles. E o cara falou que não são nada suspeitos. Eles são de uma agência de investigação. Nada, Ele deu irmão. Nada é suspeito. Ficam perseguindo uma pessoa pelo dia todo e não é suspeito, rapaz. cartão Keisuke Rieda. O Keisuke falou que receberam um relatório sobre um possível ataque a estudantes e gostariam muito da cooperação dele. O Ken falou que isso é horrível. É claro que ele vai cooperar. E mais tarde... Cara, conversando esse sobre cara. isso, o Keisuke falou que é um crime hediondo e terrível. Estudantes sendo atacados tão de repente por pessoas assim. E o Ken falou que talvez eles mereçam. Talvez estejam usando o seu dinheiro pra fingir que são as vítimas. E o Keisuke falou que olhando pro caso tem notícias boas e ruins. Ele sabe o que são? As boas é que o cliente instruiu a não matar o perpetrador do crime. E a má notícia... sério? Então o Keisuke sacou sua Ó, pistola Valo. e falou que a notícia ruim é que o Ken dá nos nervos dele. Mas o Ken queria perguntar uma última coisa. E o Keisuke falou que podem ser suas últimas palavras. E o Ken perguntou se ele já reportou para o cliente
presidente que capturou ele, o Keisuke falou que não até matá-lo. E o Ken falou que isso Ok, é bem interessante. conveniente. Então usou seu Como poder. assim? O Keisuke percebeu que ia dar merda e deu vários tiros. Mas é claro que o Ken esquivou de coitado. todos eles. Se ela consegue esquivar de coisa no meio da guerra, uma arminha aí que pode ser usada com silenciador. Rapaz! Se aproximou do cara como se isso não fosse nada. Além de se esquivar do golpe dele, pegar ele pela gola e arremessar o Keisuke. Os outros dois estavam sem reação e puxaram faquinha de cortar pão. E quando partiram pra cima deles, bom, não deu muito certo. O primeiro teve ataque Coitados. desviado e tomou uma joelhada na barriga. Daí o Ken pegou a faca e arremessou na cara do segundo. O rosto dele foi cortado de raspão, mas deixou ele com tanto medo que ele caiu de joelhos. E o Ken falou que tem boas notícias e más notícias. Vixe, pra arma! eles. A boa notícia é que eles não vão morrer. E a má notícia é que eles não vão morrer. E o Ken falou que vai contar até 3 agora. Então ele apontou a arma e falou 3, 2, 1. E o Ken perguntou se ele realmente não Nada. vai responder. E falou que vocês estão tentando comprar tempo, não vai funcionar. Daí ele se aproximou do cara que tomou a facada no rosto e perguntou se ele tá surdo por acaso. E já tava pronto pra estourar a cabeça dele. E quando o cara foi falar alguma coisa pra tentar enrolar o Ken, ele tomou um tiro na orelha. E o Ken falou que agora tem motivo pra não escutar muito bem. E o Keisuke falou que nunca mais vai ver ele na vida. Ele pode dar todo o pagamento do trabalho, até mais, quando ele quiser. E o Ken falou pra não entender errado. Ele não tá aqui pelo dinheiro. Ele quer o celular do Keisuke. Ele quer o contato e informações da pessoa que contratou o serviço. O Keisuke falou qualquer coisa menos isso. interessante. Ele dobra a recompensa e dinheiro. Mas o Ken falou que Rapaz, então é tão perigoso assim? É isso que o nosso pratinha quer, pô. Ela sabe fazer as paradas. ele Interessante. não tá entendendo a situação. E o Keisuke perguntou se ele já sabe quem é o cliente. O Ken falou que sim. A Sociedade das 7 Estrelas. E o Keisuke perguntou se ele já sabe por que ele tá fazendo tudo isso. A Sociedade das Porque ela quer ter o contato, não quer... Como é que eu ia explicar? Se não quer o contato... Eu quero uma forma de achar as pessoas, não quem são. Ele já sabe. das 7 Estrelas não dá pra se lidar sozinho. Ser inimigo deles é ser inimigo ele é. do Estado. Eles controlam Ele dá, a pô. política, a mídia e tem todo o Porra. dinheiro que esse mundo pode imaginar. Até o presidente é um peão deles. Ninguém consegue ganhar daqueles 7. Especialmente se ficar contra Yugo Mizokami. O Keisuke falou que se quiser se vingar vai ter que fazer muito mais do que somente isso. E o Keisuke falou que pode apresentá-lo a um cirurgião plástico pra que mude o rosto dele. Mas o Ken tava até entediado com esse papinho todo. Ele agradeceu pelo conselho, mas ele não quer uma colaboração com esse tipinho de gente. A única escolha que ele tem é dar o telefone. Ou talvez ele Exato. queira ficar surdinho de um ouvido também? Mas o Ken falou que não, ele ouve bem. Que tal os olhos? Rapaz, o olho não dá pra fazer nada. Quer dizer, pô, a orelha que ela tá dando tiro não vai prejudicar nada em audição, porque o sistema auditivo tá na parte de cima. O tiro em si pode danificar por causa do som que tá fazendo ao lado da orelha. Realmente é complicado. Mas o sistema auditivo é tranquilo. Até dá pra recuperar a orelha tranquilamente. É só colocar o Isso aqui é bizarro, calma. Senta-te aí. Deixa eu explicar como é que as pessoas conseguem a orelha de volta. Colocas os genes teus em um rato e depois colocas a orelha começa a crescer no rato e depois tiram do rato e depois implantam em ti. Acontece, é normal. E sim, muitas pessoas que perderam a orelha têm dinheiro, elas conseguiram a orelha de rato. Enfim, bora seguir. Também tem de silicone, mas enfim. Dele, hein? E o Ken perguntou se ele quer uma limpeza com esse colírio especial aqui. E mais tarde, o Keisuke e sua equipe estavam correndo dali. Eles se perguntaram quem diabos é aquele cara. Eles quase não conseguem escapar com vida. Mas o problema de verdade é que ele roubou todas as informações. E o outro que tava sem uma orelha perguntou o que eles fazem agora. Será que eles são honestos? Foge. Com 7 Não disseste que tinhas uma pessoa um cirurgião? Vai atrás dele. estrelas? Keisuke falou que é claro que não. Eles vão morrer se contarem isso. Mas outro perguntou então o que vão colocar no relatório. Eles não tem nada pra mostrar. Mas o Keisuke sabe que essa área é controlada pela agência, não é? E nos dias de hoje, emboscadas são bem comuns. É só falar que eles foram emboscados nessa área aqui. A ferida daquele cara ali vai servir como evidência. Mas perguntaram se não vão testemunhar contra eles? O Keisuke falou que não. Isso porque vão matar todos eles. Não vai sobrar ninguém. Essa é a lei desse mundo. Os mais fracos são oprimidos. E os mais fortes mandam nesse mundo. Então, na manhã seguinte, numa sala de exames do hospital, o doutor perguntou se o Ken tem alguma doença crônica. Ele se move muito bem pra alguém com esse corpo. O Ken falou que tinha uma doença na época da escola, mas é tão ruim assim. O doutor falou que só olhando pro corpo
corpo dele é um pouco estranho de dizer. Ele tá com 60 a 70 anos. O Ken falou que geralmente é confundido com pessoas mais velhas. O doutor falou que isso não é nada bom. Se ele socar alguém na cara, é capaz do punho dele se esfarelar. E o Ken pensou que aquele detetive foi muito útil pra ele. Ele conseguiu todo tipo de informação, até as mais triviais. E também, a evolução dele tá quase chegando ao fim. As habilidades do Ken vão evoluir bem na hora que ele vai acabar com aqueles malditos. E ele veio pra esse hospital porque ele tá sob o controle da Sociedade das 7 Estrelas. Agora é só esperar que eles caiam na armadilha. Nesse momento, tinha um homem carregando um documento, entrando na sala de reuniões das 7 Estrelas. E ele falou que tá na hora da reunião, e cadê os outros? O Yugo aparentemente ficou ocupado e tava atendendo uma ligação. O trauma da Saki voltou, então ela tá tendo uma crise. E o Kazuki voltou pra fazer o relatório. É como se fosse uma reunião de trabalho da escola. Ninguém comparece de verdade. E o outro falou que tá tendo muita bagunça somente por um carinha, não é? E o cara veio justamente pra discutir sobre ele. Esse é o problema. Yanagimoto. Aparentemente ele fez um check-up de saúde hoje no hospital. E quando viram o resultado, ficaram muito chocados. Aparentemente ele é um paciente crítico. O outro falou que ele deve estar bem machucado das batalhas e do acidente do ônibus. E falaram que agora é a hora de atacar. O problema não é a localização dele. Mas falaram que isso já tá confirmado. Ele planeja voltar para a universidade. E a mulher falou que realmente agora é um trabalho de faculdade, não mais de escola. E ela perguntou se a Sociedade das 7 Estrelas tem contatos naquela academia também, não é? Arrumar uma briga dentro daquela universidade pode significar a morte. E se o Ken for um agente de uma organização suspeita? Mas esse, o chefe do comitê de segurança, Ayano Koji, falou que eles não podem deixar... Oi? Que? Calma. Eu ouvi direito. Peita. Mas esse, o chefe do comitê de segurança, Ayano Koji, falou eles não podem deixar o Ken, esse elemento perigoso, à solta. Como membro do comitê de segurança, ele vai lidar com isso. Mas o outro falou que, no entanto, se tiver um assassinato numa universidade de prestígio, seria extremamente difícil encobrir esse caso. Então devem usá-lo para escrever um artigo. E esse cara é o dono da maior plataforma de internet e estação de transmissão do país, Kunieda Manato. E o Ayano perguntou se realmente se passa no Japão mesmo, interessante. As conexões que eles têm. E essa que é a Kanzaki Shie, primeira-ministra e chefe da secretaria do país, falou que eles têm especialistas que podem cuidar desse tipo de coisa. Eles vão se adaptar à vida na universidade a partir de amanhã. Enquanto isso, Ken tava recebendo uma ligação do Hermes. E ele perguntou se sentiu a falta dele. Ele tá tão honrado de receber uma ligação do Hermes. Pô, essas paradas ainda não tô entendendo. O que será que... Como é que o contacta Deus pelo celular? Olha, assim. E o Ken falou que já... E esse Deus aí, todo moderninho. Chega de papinho furado. E aí, como é que tá o caso da Mei? Hermes falou que ele é tão frio, mas esse caso vai levar um pouco mais de tempo. Em troca, ele tem boas informações. Kuniyama Aki é uma pessoa que deve saber um pouco sobre o caso da Mei. Ele mandou a localização dela por mensagem. E o Ken se perguntou se vai ter que envolver a Aki. Mas ele falou que a Aki tá numa situação perigosa, não tá? O Hermes não sabia como dizer... Ela tá no país, mas fica um pouco difícil pra ela se locomover. Tá perto dele, mas é um lugar difícil de chegar. É como se fosse um grande enigma. Normalmente é difícil, mas o Ken... Não pode falar diretamente, mas pode dar pista, é isso? Deve conseguir chegar. Muitas pessoas fazem negócios lá. Todo tipo de negócio. E o Ken perguntou... Rapaz, é um enigma dos bons. O que exatamente isso tudo significa? A cadeirante é um lugar perto, mas pode ser subterrâneo. O Hermes falou que vai simplificar. Mas fazer negócio seria o banco? Ela foi capturada pelo Conselho dos 7 Estrelas. E ele perguntou como é que é. Nesse momento, o mundo do Ken caiu completamente. E o Hermes falou que sabia que ele ficaria desesperado. E falou que ele poderia correr, correr e correr até ficar sem ar. Isso se ele quiser mudar o seu destino. E nesse momento, estavam informando para o Yugo que perderam a localização do Ken. E o Yugo falou que parece que eles foram emboscados por outra equipe. E o Yugo falou que tá bem ocupado agora nesse momento também. Mas ele vai recrutar melhores pessoas agora. E falou que se ele morresse num acidente sem querer, não precisaria de guarda-costas, certo? Amigão, tu precisa de uma pessoa com superpoderes. Se não tiver isso, acabou. E ele tava em ligação com Maeda Yoshinori. E o Yugo falou que odeia pessoas que não sabem o seu lugar. Se a pessoa consegue desviar de bala, um carrinho vindo na direção dele não é nada. Toda vez ele se lembra daquela coisa que tentou escapar. Faz ele ficar pinicando. E acima disso, um cara que deveria estar morto aparece também. Se tivessem somente ficado quietos e não tivessem entrado no caminho. Então ele pegou toda a bebida e derramou na cabeça dessa mulher. E o Yugo falou que a única pessoa que poderia sequer resolver essa situação é completamente inútil. Será que corta a língua dela fora? O Yugo falou que se ela tiver seus olhos e dedos ainda pode mandar mensagem
mensagens. Mais tarde, Ui. estavam escoltando aquela mulher, a mulher que deveria se encontrar com o Ken. E o Ken perguntou o que exatamente eles estavam fazendo aqui. E a Aki perguntou se era o Ken que tava ali. E os criminosos perguntaram quem exatamente é esse cara. E o Ken falou que é só uma pessoa que tá de passagem. E o fumante perguntou se ele tá bêbado ou drogado, alguma coisa assim. Se não quiser morrer, é melhor sair daqui. Mas o fumante já Coitado, tá achando. Meu Deus, de tanto distância que ela andou. teve o seu pulmão consertado. Com certeza, depois dessa porrada, ele tá respirando muito melhor. E o Ken falou que adora esse tipo Não de duvido. coisa. Beber até passar mal. E depois de beber um pouquinho, ele adora causar confusões. E quando o segurança entendeu o que estava acontecendo e partiu pra cima do Ken, ele falou que é aqui que acaba pra eles. Então arremessou o segurança em cima do carro. O próximo partiu pra cima com uma faca e o Ken falou que ele tava muito animadinho, né? Parece que eles que estão bêbados. E ele socou a cara do coitado no capô do carro. Ele Ai, mas continuou deve socando doer. a cabeça do cara e falou que beber isso? dirige bater o carro. Nossa, que Os outros só tomaram uma pra que espancar esse coisa cara. péssima que ele tá fazendo. Esse carro é tão caro e agora tá tão amassado. E o Ken perguntou se é verdade, não é? Se eles estão tão bêbados assim, é melhor ficarem no chão. E a Aki apareceu perguntando se não é tarde demais, não é? E o Ken pegou na mão dela e se desculpou. Ele falou que é tudo culpa dele. E a Aki falou que a Mei se mudou pra outro país pra tentar fugir. A Aki falou que ouviu o Yugo Tentou? Não conseguiu? falando sobre isso. Estavam dizendo que se ela fugisse pro país de cima, a Kazan não deixaria ela escapar assim, desse jeito. Mas o Yugo falou que aquela garota tá dando muito País de cima? Isso tá passando no Japão. O Japão tem um país de cima? Será a China? Rapaz, não entendi. problema. Aquela maldita Se fosse a Coreia do Norte, claramente. Se fosse a Coreia do Sul, seria a Coreia do Norte. Mas. O Japão não entendo. pirralha. E falou pra Aki que se ela der É que os nomes estão sendo japoneses, então presumo que seja japonês. mais desculpinhas, não teria mais serventia e logo morreria. E o Ken se perguntou se foi o conselho que matou seus pais, E ele falou pra ter certeza de que a Aki teria de ficar em um lugar seguro. A Aki falou que agora essa não é a prioridade. A mãe dela tá sendo feita de refém. Foi forçada a ficar dentro do Vixe. hospital que tá sob controle dos 7 estrelas. O Ken falou que entendeu, mas algum dia ele vai salvar a mãe dela também. A Aki falou que tá tudo bem, ela vai ficar bem. Enquanto ela estiver sob Vai alvo desmaiar? das 7 estrelas, nunca vai ser alvo de qualquer outra organização. Na verdade, ela tá mais preocupada com o próprio Ken. E o Ken falou que parece que foi ontem que estavam brincando, não é? Mas agora, ambos cresceram bastante. E a Aki perguntou o que eles vão fazer agora. Entendi agora, são amigos. Esse meu é muito difícil de explicar as coisas, ela não explica nada, só vai acontecendo e é isso. O Ken falou que por agora ele precisa investigar umas coisas e encontrar certas pessoas. Então provavelmente ele vai voltar para a universidade. E nesse momento no escritório, provavelmente da universidade, uma pessoa perguntou se isso aqui é realmente sério. Essas pessoas não estão num estado normal de cabeça. Isso deveria ser considerado sério? E o investigador do departamento especial, Kazuki Kondo, falou que pretende fazer tudo antes que o Ken se recupere completamente. E outra pessoa perguntou que tipo de pessoa ele vai mandar. E o Kazuki falou que vai mandar 2 usuários de habilidade. E perguntaram qual a chance deles serem despertados. O Kazuki falou que não é impossível. Dizendo que não é grande agora coisa, sim. infelizmente. Então, de manhã cedinho na universidade, o cara falou que pensou que ele tava morto. E o Ken falou, obrigado pelo grito. Agora toda a nostalgia foi embora. E o cara perguntou onde é que ele esteve nesses últimos 5 anos. O Ken falou que foi estudar fora e conheceu Estudar fora. outras pessoas também. E o cara perguntou se ele não fez nenhuma coisa contra a lei, não, né? O Ken pensou, Bastante. bom, talvez. Extorsão é uma delas? Se sim, ele fez. Mas o Ken falou que não fez nada disso. Mas aproveitando a deixa, quem são essas pessoas? O Ken perguntou. E o cara falou que são as pessoas do país vizinho do norte. E o Ken perguntou por que eles agem que nem uma máfia dentro da universidade. O cara falou que só fingimento seria de boa. Só que recentemente, a situação internacional voltada ao Japão se tornou bem mais complexa. Aparentemente, a próxima geração de energia, a Gomopec, que substituiu o óleo e criou usuários de habilidade, fez com que os humanos superassem seus limites. E o Japão pretende ter um grande número de novos despertados. Na superfície parece com só um programa de investimento, mas na verdade é pura espionagem. Basicamente estão ali para uma troca cultural. Só que na realidade são espiões. O cara falou que são literalmente máfias. Mas por que deixa? Dentro da universidade tem as máfias do país do norte, o Paraíso, a gangue do Fluxo Puro do país oriental e a gangue Hanrang do Oriental? próprio Japão. E a regra dessas gangues são resumidamente duelos arbitrários. Ou seja, se tem discussões ou coisas a resolver com as gangues, tem que resolver por meio de um duelo. Por enquanto existe um comitê para cuidar dos próprios alunos. E
conseguiria controlar essas pessoas que têm Também poderes? tem uma autoridade um pouco arbitrária. Resumidamente, não tem autoridade nenhuma sobre essas gangues também. E o Ken falou que isso é uma entendi. perda de tempo. Até que um dos caras falou que o Ken tava na frente e mandou sair. Mas o Ken, é claro, não saiu da frente. Até que outra pessoa, provavelmente de outra gangue, ficou na frente do grandão. E o grandão falou que ele deve se dar Hanrang, não é? Por que não sai da frente e cala a boca também? Mas o carinha da Hanrang segurou o punho dele e falou que não gosta de brincadeirinha de criança. Até que aquela mulher falou que já é suficiente. Rapaz, E tá perguntou se a acontecendo Hanrang, briga? por acaso quer arrumar briga com eles? E o cara percebeu que aquela era Jang Kyushia, da gangue Paraíso. Até que o cara percebeu o Ken ali parado também. E ele falou que o Ken não parece se preocupar consigo mesmo. E o Ken apontou pra si mesmo, meio confuso. E a Jang falou que esse cara não é nada. Ele é basicamente um lixo que pode ser assistido sendo comido vivo nessa escola. Oxe, mas tu conhece ele pra chamar ele de lixo? E o amigo do Ken falou que é sempre assim. E o Ken falou que essa universidade aqui mudou bastante. Até que um aluno veio correndo muito preocupado. Mudou? Essa faculdade tem mais 5 anos, já que ele ficou 5 anos fora, eu conheço a faculdade? E perguntou se estava tudo bem e se não teria acontecido se ele não tivesse atrasado. E esse é o presidente do Comitê de Autodisciplina dos Estudantes. Não vai conseguir fazer nada porque todo mundo tem superpoderes e ele não. Ana Yori. E o professor falou que estava tudo certo, não precisa se preocupar. Pera, professora? Rapaz, A interessante. Tatibana tá um pouco mal de ter que mostrar esse lado dele pro professor. E falaram que, como o Ken pode ver, essa é a situação atual do comitê. Virou uma organização somente com um nome, nem tem mais propósito. Mas o Tatibana falou que ainda assim tem pessoas que confiam neles. E falou isso pro conselheiro Yanagimoto. E o Ken falou que vai sim, vai dar o seu melhor. Até que ele ficou super confuso e perguntou, como é que é? E o Tatibana perguntou se o Sawayama não explicou pra ele. E o Ken ficou muito, muito puto. E o Tatibana falou que Sawayama ia trazer uma pessoa boa como conselheiro, ele não sabia? E Sawayama falou que logo ele descobriria. E o Ken perguntou como ousou enganá-lo desse jeito. Mas ele vai aceitar essa posição. Não é como se ele Não entendi nada do que aconteceu, mas pelo visto o Prota ganhou uma posição na escola. É tivesse isso. muita escolha. E perguntou se o Tatibana tem certeza que é diferente desse pessoal de gangue? Ou será que ele vai se aproveitar da autoridade que vai ganhar? O Tatibana falou que com certeza ele vai Autoridades? mudar essa escola. Como se fosse ganhar O Ken alguma. falou que então não tem mais nada pra falar pra ele. O Tatibana falou que com certeza ele vai mudar. O Tatibana falou que vamos conseguir essa confia. autoridade de volta. Nem que usem o conselheiro como impulso. Ele vai fazer dessa escola amaldiçoada e apodrecida um lugar que todos possam se orgulhar. E à noite estavam lá os três curtindo as não estrelas. boto muita fé não, mas tu acha? Vamos ver. Elas bebendo um pouquinho. E o Ken falou que ele tem um bom carisma. E o Tatibana falou que a coisa mais importante num presidente é a tolerância ao álcool. E o Ken falou que concorda com essa. Mas o Tatibana tinha uma pergunta. Rapaz, ainda bem que eu não fui pra faculdade. O que nós gosta aqui, todo mundo já sabe. Água. Isso que Fazer. importa. Ele ouviu falar Gaste que ele resto. é próximo do K. E como exatamente ele conheceu o K? E aparentemente esse tal de K é conhecido por ser assustador. Nesse momento o Ken se lembrou de acabar com todo mundo na porrada. E perguntou se eles gostam tanto assim de bulinar os fracos. E viu se sentir patéticos, sentir vergonha disso que fazem. E falou que ser próximo desse tipo de pessoa faz ele ficar com nojo. Até que o Ken percebeu aquele que tava quase se levantando, tremendo. E o Ken perguntou se ele tava sentindo aquele mesmo sentimento que ele sentiu, Mas tá não é? O pixelizado. mesmo sintoma, como se o corpo e a alma dele estivessem sendo partidos ao meio. Esse é o processo de evolução. O Ken falou que desde a primeira vez que ele viu, ele Ui. sempre reconhece. E o Ken falou que vai protegê-lo até que o seu processo de evolução termine, para que ninguém possa tocá-lo. E depois que o processo Pixuizas. Não entendi nada, mas enfim. terminar, ele tá sozinho, tá? E nesse momento, o cara se lembrou de que isso era bem nostálgico. E ele pensou que não deve ser a mesma pessoa. Talvez seja um Deve sentimento de ser. algo novo chegando. Ele se lembrou de que o Ken passou pelo mesmo processo de evolução que ele. E é estranho que o Se tu falou que a pessoa começa com capa, o nome, Kim, começa com capa. Pode ser, pode não ser, eu não sei como se escreve Kim. Mas se for ele, faz completo sentido, né? Ken se curou muito rápido daquilo. Ele já Será que vai dar tava uma boa bem briga pra naquele Prota? tempo. Talvez ele já esteja num estágio muito acima do dele. E o cara desse escritório tava lotado de papéis e um mapa mental enorme de evidências Rapaz. na parede. E o cara falou que os Mas o cara despertados chega lá em cima. Não. O cara tem essa altura, mas sentado, no máximo chega aqui. Como é que o cara coloca um bullet aqui? do paraíso e de Hanrang, adicionalmente com o pessoal da Sociedade das inventaram 7 muitos. Estrelas, ele não tinha muita expectativa em cima, mas agora tá ficando interessante. E esse é o K, agora no futuro. Então, na manhã seguinte, no ginásio da universidade, o Sawayama perguntou se ele não tem ressaca, não? O Ken falou que é só ele que é fracote mesmo. O Sawayama falou que nunca esperou que aceitar o trabalho como conselheiro do comitê fosse acabar nesse tipo de coisa aqui. E Sawayama falou que ele também encontrou um lugar pra se acomodar. O Ken não quer ver seus amigos encrencados.
acomodados, certo? De qualquer maneira, ele tá feliz que o Ken veio pra cá. O Ken falou que não aceitou isso por conta da acomodação. É porque ele viu os sentimentos verdadeiros do Tachibana. E ele é o tipo de pessoa que consegue ver quando alguém está mentindo. E ele gosta de pessoas que não fingem ser quem não são. E o Sawayama falou que esse tipo de pessoa nessa área aqui é bem raro. Até que a Aoi apareceu chamando pelo Ken. E Sawayama ficou muito confuso. Como assim eles se conhecem? E a Aoi falou que coincidência. Claro que se conhecem. E o Ken deu um oizinho pra ela. E Sawayama É repórter, não é não? Ou eu tô ficando louco? pensou que tinha falado aquelas coisas emocionais antes. Estão brincando com os sentimentos dele. E a Aoi perguntou por que o Ken tá aqui? O Ken falou que não é um estudante como ela tá pensando. E o Sawayama falou que ele já voltou pra cá, não foi? Às vezes ele se pergunta se o Ken realmente é uma boa pessoa. Mas o Ken ignorou completamente ele e perguntou por que a Aoi tava aqui. A Aoi disse que veio pra uma entrevista com um estudante. Ouvi falar que tem muitas organizações Sabia que era ela. seu poder no campus dessa universidade. Pra quem não percebeu, passou uns dias, então eu já não lembro tanta coisa que aconteceu, ok? Eu tô com roupa diferente no teste. Essas tais gangues diversas que ficam dividindo a escola. E como a universidade é a maior desse país, atrai muitas influências externas. Resumidamente, a Aoi veio pra ver o quão ruim tá a situação aqui. Só que ninguém quis ser entrevistado por ela. O Ken falou que na verdade tá surpreso que ela tá viva ainda. E a Aoi falou que o líder de time dela Viva? tá bem bravo com ela. Que escola E o é Ken essa? falou que se esse é o caso, ele pode tentar ajudá-la. A Aoi perguntou se tá realmente tudo bem com isso. Ela não pode entrevistar somente um estudante, então tem que ser mais de uma pessoa. E o Ken falou que não parece, mas aquele cara ali é um professor. E ele apontou pro Sawayama. Então mais tarde, a Aoi tava entendendo tudo. Realmente um professor deitado é bem bizarro. Não é somente para uma troca de cultura que tá acontecendo tudo isso. O Sawayama falou que todos eles estão sendo cobertos e investidos por outras empresas maiores. Mas tem uma exceção, e eles se chamam os fluorescentes. Na verdade, eles não têm causado problemas. E não estão sendo Claramente tem cara de não ser figurante. Ao contrário, desta mina aqui ao lado, esta aqui, claramente não é figurante. cobertos por ninguém. E também não são uma facção forte, só são conhecidos. O Sawayama falou que isso é tudo que ele sabe. E ele não recomenda nada que ela tente entrevistar ninguém dessas facções. A Aoi falou que recebeu permissão da universidade, mas realmente o pessoal Pô, permissão da faculdade é uma coisa, permissão das facções é outra, moça. é intocável. O Sawayama falou que não é esse o caso. Como a Aoi é de fora, ela não parece estar entendendo muito bem a situação. A Aoi realmente estava confusa com isso. O Sawayama falou que tem um pouco de trabalho a fazer agora, então quem pode explicar o resto? Ele desejou boa sorte. E a Aoi falou que ele é até que gentil. Cara simpático. E quem falou, Sim. bom, talvez. E ele perguntou o que a Aoi Talvez, vai fazer pô, agora. fala Ele isso falou do que vai amigo. tentar um pouquinho mais. O Ken Amigo que é amigo, fala mal na frente e fala bem nas costas, é isso aí. ela pode andar pelo campus, mas só se estiver ao lado Também não tem como, né, vender que isso. Pô, não é pra pessoa, foi mal. dele. E ela ficou muito timidazinha com isso. A Aoi se perguntou se isso seria um segundo encontro, só que no campus. Mas alguém se aproximou, perguntando onde é que tava essa Tarada. maldita repórter que tava metendo seu nariz onde não é chamada. Por acaso tava se metendo com um comitê de estudantes? E o Ken deixou bem claro Do que nada, é só uma repórter, calmou. ela não é da universidade. E o cara falou que como ela vem de fora, é a mesma coisa que uma peste. Mas o Ken reagiu rápido, puxando Ui? a Aoi, esquivando do golpe daquele cara. Esse cara é só psicopata, só O cara da pode. gangue falou que o código disciplinar tá um caos. E os estudantes do comitê só podem assistir tudo acontecer, como sempre. E por acaso eles estão resistindo contra o paraíso? E o Ken perguntou por que ele resistiria, né? O cara da gangue falou que ele deveria ter feito isso desde o início. E o Ken falou que o significado de resistir quer dizer que é uma luta para não ter seus direitos roubados, certo? E o Ken falou que não vai perder seus direitos pra esse cara patético. E ele perguntou como é que é? E o Ken, dizendo como porta-voz do comitê, declara que ele vai começar um duelo contra a Paraíso. E o melhor que ele pode fazer é resistir. Enquanto isso, o Tachibana tava caminhando, pensando em algumas coisas, anotando. E é claro, ele tava anotando sobre Pô, faz coisa muito Yamamoto Ken. bonita. Ele é Pô, eu queria saber fazer uns traços assim tão bonitos. O caderno tá todo bagunçado, todo esquisito, gente. O que eu faço geralmente é assim, pá. Agora vocês não estão vendo nada, né? Itzy, Marroa do Arco, Shorts do Mine. É assim que eu desenho. Não fica essa coisa maneira. Que desgraça. Enfim. Já, ela está certinha para seguir. amigo do professor Sawayama desgraça. e do nada se tornou um conselheiro. As notas dele nessa escola não foram muito boas, mas parece uma pessoa boa. E o Tachibana se perguntou se pode chegar nessa conclusão assim desse jeito? Até que alguém chegou correndo e chamando pelo Yori dizendo Vai ter que tem um briga, problema. moço! O novo conselheiro tá duelando contra Paraíso. E o Tachibana perguntou como é que Já? é. Então já tava todo mundo reunido numa rodinha Rapaz! e o Ken tava pronto pra descer a porrada no coitado. O cara da gangue Paraíso tava com bastão e perguntou quais as condições do duelo. O Ken tava pensando numa coisa muito O que tu quiser. Pô, que parada é essa, irmão? Que coisa bugada. O que era suposto ser isto? Não. Que isso, Manhua? Não, tá dizendo que isto aqui é uma imagem decente.
porra é essa, irmão? Tenta esconder, pelo menos tu tá usando IA. Irmão, que isso? Muito boa, talvez a Paraíso pudesse se dissolver caso ele perdesse o combate. E o cara da Paraíso falou que tem um limite pra esse tipo de coisa. O Ken falou que não tá zoando com a cara dele, tá falando sério. E o cara da Paraíso falou que então, se ele ganhar... Mas o Tachibana apareceu pra dizer que o senhor Yanagimoto apareceu ontem na universidade. Ele não entende muito bem as regras de um duelo. E a Jang, que é claro, tava lá pra assistir, perguntou pro Tachibana se ele realmente não sabe o que é um duelo. Isso mostra o quão sem cultura o comitê é. E o Tachibana pensou que isso é muito, muito ruim. Não só para o comitê, mas pra todo o campus. Ele se perguntou se isso é culpa dele, a autoridade dele como presidente do comitê não vai vale certo. nada. Ele não pode nem Confia salvar uma no pessoa do Prota. comitê. Mas o Ken se virou pra ele e perguntou pra Tachibana se ele não quer que tudo volte ao normal. O Tachibana sabe que não dá pra se fazer tudo sozinho. O Tachibana falou que sabe isso melhor do que todo mundo. O Ken falou que foi uma ótima resposta. E o Tachibana se contentou com a situação. E o pessoal foi voltando pra uma posição segura. O Tachibana falou que isso não tem ponto nenhum. Ele falou que o Ken deveria estar pensando pelo menos em salvar a própria vida. O Tachibana salvar a própria vida. Eles precisam apostar em algo muito fora do ordinário. E ele falou que o Ken parece ser uma pessoa que dá pra confiar, somente dessa vez. E o Ken perguntou do que ele estava falando mesmo. Acabei me perdendo. Qual era o desejo dele? Ele queria comer alguma coisa? O cara da gangue Paraíso falou que demanda a mesma coisa. Todo o comitê vai ser dissolvido se ele ganhar. E a Jang falou pra ter certeza de acabar com esse cara. E o cara do bastão falou que por conta do Ken, o comitê vai desaparecer dessa escola. Mas é claro não que ele vai, se esquivou né? do golpe facilmente. E de todos os subsequentes, mesmo sendo até que bem rápidos. E o Ken pensou que talvez a Sociedade das Sete Estrelas realmente não estivesse apoiando o Paraíso. Se estivessem realmente envolvidos, eles seriam algo muito mais intenso do que somente isso. Será que eles estão ajudando a Hwoarang? Parece que não, porque eles não estão interessados nesse combate. Enquanto isso, o Ken tava se esquivando... Será que é aqueles caras que... Aquela mina de cabelo verde? Não sei, já esqueci o nome, foi mal. Todos os golpes facilmente. Eu decoro muito bem conceitos, mas nomes não é comigo. Só falou que logo logo o velhote vai perder, porque só tá se esquivando. Ele é só um arrogantezinho com a boca grande. E o cara do bastão falou pra parar de correr e atacar logo de uma vez. E o Ken pensou que esse cara é muito irritante. Ele vai pôr o lixo pra fora. Então acertou um soco tão forte no rosto do coitado que ele caiu pra trás de cabeça no chão. E o Ken falou que vai pegar esse bastão emprestado aqui. Enquanto isso, o pessoal falou que isso é impossível. Ele realmente venceu impossível. com um soco só. O pessoal falou que deve ter sido acaso, só isso. Mas quando ele fez um círculo no chão, ele percebeu que tava um pouco distorcido. Isso porque tinha alguém atrás dele prestes a atacá-lo. E é claro que o Ken se esquivou facilmente e pegou o cara... Oxi, mas tá vindo na covardia, é isso? Não é o mesmo cara que... Oxi! pela gola e quase que quebra o pescoço do pobre coitado. E o Ken falou coitado que isso é uma nada, frase daquela maldito. mulher, não é? Ele precisa ter certeza de acabar com a raça dele. Então ele chutou tanto o coitado que saiu sangue pra tudo que é lado. Ele praticamente torturou o cara. Até o Tachibana tava completamente apavorado. E o Ken falou que só tava fazendo o que a Jang mandou, não é? Por acaso é o suficiente? E o Ken falou isso banhado pelo sangue do coitado. E a Jang falou que ele é um maldito arrogante. E o Ken escreveu um... Arrogante nada, forte. Você tem que reconhecer os méritos do cara, não tem como. no chão e tava prestes a escrever. Ô, irmão, já tá inscrito no canal? Inscreve-te aí, bora conquistar uma destas aqui pro canal, por favor. Não tô, também demais, né? Por favor, vamos chegar aos milzinho. Mil tá bom. Milzada, porra, seria insano pra mim. Seria o melhor presente de aniversário. Antes dos, pra quem não sabe, outubro 31 é o meu aniversário. Se conseguirmos fazer isso antes do meu aniversário, seria o melhor presente que poderias me dar. Então, se não tá inscrito, inscreve-te aí, na moralzinha. 2? O que será que aconteceu? Daí ele começou a contar 2, 4, 6, 8 e perguntou se o Tachibana tava ali ainda. Ele falou que sim, o que tem de errado? O Ken perguntou se é possível múltiplas pessoas entrarem no duelo? Tipo, 1 versus várias pessoas? O Tachibana falou que sim. O Tachibana falou que quem decide o número de participantes é o próprio desafiante. O Ken falou que então não vai ter limite. Ele falou que tava só alongando, ele quer aquecer seu corpo agora. E ele falou, pra quem quiser cair na porrada, a fila começa aqui. Então todo... Pô, mas o cara é burro. Alongar é no final. Primeiro tu aquece o corpo. Alongamentos são só no final do treino. Porra, aí o cara é maluco. O mundo da Paraíso partiu pra cima dele. E o primeiro já chegou mandando ele ir pro inferno. Mas o Ken bloqueou o chute e perguntou como ele ousa falar assim com o sênior dele. E já quebrou a perna do maluco com só um apertinho. E conforme foram seguindo, todos foram tomando porrada de bastão, vai bater em mulher também? Soco aí na sim. cara. E quando finalmente conseguiram prender ele, entre aspas, iam partir pra cima com o bastão. O Ken, somente com seu olhar, explodiu tudo em volta. E o Ken falou que vai ter que fazer a cortesia de ensinar uma lição. Se bem que ela tava conseguindo desviar tiro, por isso não é nada pra ela. A todos eles. Daí ele girou o bastão tirando todo mundo de cima dele. E... Como é que o cara
Tirar o pastel à volta dele. Que isso? Tá no Vampire Survivals pra ficar dando volta? Que isso? Falou que o sênior dele estava só brincando por enquanto. E ao invés de Não tinha entendido, agradecerem não. pelas lições que estão recebendo, estão amaldiçoando e tentando bater nele. O Japão mudou tanto assim no período que ele estava fora, enquanto dava porrada em todo mundo. O Ken falou que vai educar boas maneiras pra todo mundo aqui. E quando mais um da gangue Paraíso partiu de lá de cima, o golpe dele foi bloqueado com tanta força que o Ken quebrou o bastão, como se não fosse nada. E o Ken pensou que tantas ameaças de morte assim estão se tornando até enjoativas, porque, bom, ele não morreu até agora. Daí ele derrubou o cara com um soco no estômago. O Ken falou que se realmente não podem matar ele... Todo mundo já começou a perceber que não dá pra fazer nada? Já não vão começar a fugir porque não querem desmaiar? Que tal? E falar que vão matar ele. Substituam por palavras amorosas e educadas. Daí os dois partiram pra cima dele ao mesmo... Não, os caras são loucos. Eles são determinados. Isso nós temos que concordar. Tu vi todo mundo perdendo. Provavelmente as pessoas que é mais forte do que tu já perderam. Mas ele não liga. Ele vai continuar mesmo indo pra frente do prota. Esse cara aí, pô... Esse aí rivaliza... Não, rivaliza também não. Mas tá com o mesmo mindset da pessoa que foi pra cima de Madara na Guerra Ninja. Porra. Ao mesmo tempo e tomaram uma Aquelas sova de ninja bastão. O Ken falou que faltou cortesia e educação deles. São realmente lixos de humanos. E o Tachibana pensou que esse cara realmente não tava mentindo. Ele se lembrou da noite que tava bebendo um pouquinho com o Ken. O Ken falou que ele pode ser um bom potencial, viu? E o Tachibana perguntou como assim. O Sawayama falou que bom que o Ken reconheceu ele. Isso é uma ótima coisa. E o Tachibana perguntou potencial pra quê? O Sawayama falou que ele não sabe expressar muito bem em palavras, mas o Ken tava elogiando ele. E perguntou se o Tachibana já ouviu falar daquele termo mendigo sujo? O Tachibana falou que não muito bem. O Sawayama falou que... Quem inventou esse termo aí? O Sabit? Então vai dar uma aula especial pra ele. O Sawayama falou que é um termo para uma pessoa que fica vagando e nunca acha seu lugar. Mesmo que dê algo a eles, dinheiro, algo que seja especial, ou que não tenha qualquer significado, não vai mudar a existência daquele mendigo, certo? Não importa o quanto ele atinja na vida dele. Eles pelo menos sabem o que dá pra utilizar e o que não dá pra utilizar. O Ken tava nessa situação no passado, por muito tempo. E mesmo sozinho, esteve cercado por inimigos o tempo inteiro. Ele experienciou muitas Imagem bonita, conceitual, mas não entendo o significado. intenções assassinas, medo, tudo que ele mais odiava. Mas depois de tanto experienciar tudo isso, ele usou a sua força para distinguir aquilo que realmente valia a pena e aquilo que Caralho, que maneira. não. O Ken sabe, com seu poder, especialmente quem é incompetente e quem não é. Aqueles que merecem ser tratados como lixo e serem jogados fora, e aqueles que não merecem. O Ken é esse tipo de homem. O Sawayama falou que ele é o tipo de homem que se diferencia dos outros humanos. E nesse momento ele estava esmagando mais um crânio. E Sawayama falou que Não essa é a duvido. história do Yanagimoto Ken, o mendigo sujo. E o Ken mandou o moleque abrir os olhos. Ele realmente não sabe quantas pessoas derrotou até agora. E quer saber dele. Ele perguntou se tá bom o suficiente. Não, cara, esse cara aí, depois de ver todo mundo destruído, ele vai pra porradaria? Não, é louco, só pode. Ou talvez a orelha dele esteja entupida com problema. Ele pode contar Não, deve estar entupida mesmo, pô. Deve ter estourado o tímpano, deve estar sangrando. Não duvido. quantas pessoas ele derrotou pra ele. Então o coitado com o nariz quebrado passou a contar um por um dos derrotados. E a Jang Não, perguntou mas como que- que isso acabou assim. Ele é um monstro. E perguntou por que esse monstro tá aqui na escola. Ela perguntou se é tudo culpa do Tachibana, não é? Ela ouviu falar que tinha gente contratando mercenários de fora. Mas o Tachibana mandou parar de falar coisas sem sentido e achar o seu lugar. E a Nagimoto já estudou nessa universidade. E a Jang percebeu que também estava sendo subestimada. Todos os lutadores dela agora estão no chão. A Paraíso está prestes a Exato. ter um colapso. Ela precisa pensar... Amigona, vai pra porradaria só porque, eu sou mulher, não pode. Então, o grupo não era teu? Não era tu que fazia as paradas? Então, cadê? Daria um jeito pra tirar todo mundo dessa situação. E o Ken falou que a condição dele era que se ganhasse, a Paraíso seria dissolvida. E a Jang pensou que nunca vai admitir derrota. Então chamou pelo Wei Zilong e falou pra que ele usasse sua espada. Ela vai tomar responsabilidade. E o Ui! Wei falou que como ela manda. Já tinha esse cara ainda que não tinha as coisas brancas, tinha amarela. O cara Esqueci. contou pra ele. O Ken anotou no chão com seu bastão que derrotou exatas 182 pessoas. Não, que isso? Não tinha tanta gente aí não, na imagem, onde é que tá? Pô, 100? Ah, não, puxei pra trás. Pior que tinha, caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Deve ter. Esse daqui tem 20, aqui mais 20, aqui 40, aqui 60, aqui 80, aqui 90. Ok, dá pra arredondar pra mais ou menos aí, já que eu tô fazendo uma estimativa. Ok, justo, faz sentido.
Vamos lá. Nesse sentido e achar o seu lugar. E a Nagimoto já estudou nessa universidade. Opa, vamos pra frente. 82 contou pra pessoas. E quem Caralho, falou mas 180? 125 nós concorda. 125 aí dá. que esse cara chegou um pouco tarde demais, não é? Agora ele vai ter que escrever no chão de novo. E o Wei falou que seria um pouco rude se ele não se preparasse pra um combate com seu sênior. E o Ken falou, preparar? Ok. E o Wei sacou sua espada e rapidamente bateu contra o bastão do Ken. E o Ken perguntou se essa foi preparada. Não, impossível um bastão tancar. Eu compreendo o Prota até tancar com a mão, aí dá pra entender. Mas o bastão não ser cortado é loucura. Tá imbuindo alguma coisa no bastão? Só se for assim. Só isso que ele tem a oferecer. E o Wei recuou e perguntou o que foi isso. O Wei falou que a presença do Ken não era nada tão especial, mas ainda assim ele fez isso. O Ken falou que se a presença dele não é nada, a do Wei é o quê? É uma migalhinha, né? E o Ken falou que não precisa desse bastão. Pode partir pra cima. O Ken falou que isso se chama justiça, sabe? E o Wei falou que o Ken enfrentou o Lee. Pô, mas que o pulgar é gigante da porra. O pulgar do mesmo tamanho do outro dedo? Pode partir pra cima. Que bizarro o Ken isso. falou que isso se chama justiça, sabe? E o Wei falou que o Ken enfrentou o lixo e agora tá arrogante, não é? E o Wei falou que isso vai ser bem Tentei imitar a imagem, mas não tava conseguindo. interessante. Então partiu pra cima dizendo que vai arrancar a língua dele. Mas é claro que o Ken Vai, se esquivou vai. de todos os golpes daquela lâmina rápida. E o Wei percebeu que não era tão rápido quanto o Ken. Pô, mas que escola é essa que deixa entrar lâminas na escola? Que porra é essa? E ainda assim bloqueou o golpe dele, só que mesmo bloqueando, o impacto fez sangrar. Ele cuspiu o sangue e foi arremessado pra longe. Por pouco ele conseguiu se segurar com a espada e se perguntou que poder absurdo Visto, tá danificando a escola, já acaba um processo aí. Opa. é esse desse cara. E o Ken perguntou se ele quer um tempinho pra descansar. Meu Deus, quebrou muita coisa. Quebrou muita coisa. Quebrou. Aí realmente vai dar um processão. Ui, que delícia, ganhar dinheiro. Tomar uma água. E o Wei falou que vai voltar atrás com sua palavra. Ele tava subestimando o comitê, mas agora vai levar esse combate a sério. E usando sua habilidade, partiu pra cima muito rapidamente. Num piscar de olhos, Vai estava tomar atrás do suma ainda. Ken. E o Wei pensou que não tem como bater de frente com a sua velocidade agora. Então ele mudou a postura da sua espada pra apunhalar o Ken. E ele falou que ele vai se arrepender pelo resto da vida. Isso se ele tiver Não uma vai. vida. E quando Ken se virou, uma grande explosão aconteceu. É impossível uma pessoa que não consegue não subestimar o prota. É sempre a mesma coisa. Subestima, se ferra. Subestima, se ferra. A pessoa não aprende. Viu toda a gente se ferrando à frente dele. E depois já se acha maioral e não consegue fazer nada. Isso tava todo mundo observando ainda. O pessoal mal conseguia acompanhar esse combate, porque foi muito rápido. Depois que a fumaça baixou, todos viram que o Ken bloqueou a espada com as mãos nuas. O Wei pensou que isso é impossível. Ao invés de se esquivar, Irmão, todo mundo diz que é impossível, mas continua sendo burro. É impossível uma pessoa ser tão burra. Concordo. Aí realmente ele é. bloqueou com as mãos. O Wei pensou que sabe que esse cara é rápido, mas não sabia que era tão rápido quanto ele. É como se ele estivesse enfrentando uma criança. E o Ken perguntou se esse é o poder máximo dele. E o Wei, tremendo, se perguntou por quê. Ele mal conseguiu mover sua espada agora. E o Ken falou que o seu Júnior não tá pra brincadeira, olha só. E o Ken falou que vai parar de brincadeira também. Agora, já que ele é um sênior, então ele apareceu atrás do Wei e falou que tem que ensinar uma lição para o seu Júnior. O Wei conseguiu quase acompanhar conseguiu com o acompanhar os olho. movimentos, mas não foi rápido o Ah, suficiente. quase. E o Ken conseguiu se esquivar de todos os golpes. Mas o Wei pensou que dessa distância ele consegue matá-lo com um só golpe. Só que o coitado não percebeu como foi pego pelo pescoço e levantado. Ele mal conseguia respirar. Pô, mas aí dava pra atacar, né? Dava pra atacar. O cara, eu tô ficando sem ar, mas no processo tenta dar um golpe, não fica aí agoniando. O Wei pensou que nesse ritmo ele morreria. Então Tenta fazer alguma coisa, irmão, não fica parado. o Ken tomou a espada dele e falou que parecia bem agora boa. acabou. Era bonitinha também. Ele vai pegar emprestada. Daí ele largou o Wei quase sem ar no chão de cara, chegou na sua marcação de 182, quebrou a lâmina e transformou o 2 num 3 meio torto. O Ken Ah, ficou maneiro, curti esse falou que a detalhe. espada era uma baratinha, nem é tão boa assim. Daí ele jogou metade da espada do lado do Wei e falou que pensou que a espada seria melhor do que o mestre dela. E o Ken falou com o verdadeiro líder de tudo isso que eles tinham A um moça? acordo para selar. Não tinham? A Jang tava desesperada. Ela pensou que isso não era pra acontecer. Como que isso acabou desse jeito? E o Ken Não viu, ficou cega, ficou assim, gravando o react. Pareceu, vamos gravar assim, sem nada agora. Só homenagear essa moça, vamos gravar sem olhar. perguntou se ela tem mais algum homem pra lutar contra ele. Não e a Jang tem, tava tão certeza. raivosa que nem tinha palavras. E a universidade inteira agora tava murmurando que a Paraíso foi destruída. Eles simplesmente Exato. perderam todos, até Quem o vai ser a próxima? Wei. Enquanto isso, a Jang tava Ai, o Wei Wong, só porque tem uma espada. Porra, o Prata consegue acabar com 182 pessoas indo pra cima dele. Eu acho que uma pessoa com uma espada nem é tanta coisa assim. É, uma pessoa com espada. Isso consegue mandar uma velocidade absurda. Aí realmente
Se fosse uma pessoa só com espada, eu acho que o Protinha, uma pessoa que conseguiu derrotar 182 pessoas, conseguiria derrotá-la também. Mas o cara também tem poder, aí complica. Quando tudo, desesperada, tremendo e suando frio. Agora, a Paraíso caiu de vez. E a Jang pensou que isso é uma merda, como tudo acabou assim? Ela pensou de onde veio esse maluco. Você que não pensa. Ai, uma pessoa conseguiu humilhar, ok, mas o acordo é complicado. Tu quis achar de fazer um acordo sem conhecer a pessoa? Uma coisa que é a proposta dos negócios é, tu nunca fazes negócios quando tu entendes a outra parte do negócio. Não fazes um negócio que não entende 100% do que tá fazendo. Senão tu és burra. E foi o que tu fez. Burra. Louco insano. Então, quando tudo se estabilizou mais um pouco, o Eu não tava conseguindo ficar sem abrir os olhos, tipo, tava me incomodar um pouco. Tatibana pensou que surpreendentemente não tem mais nenhum caos acontecendo. Várias gangues se juntaram para reunir o que sobrou da Paraíso. E grande parte das facções pararam de discutir contra o comitê. Por que será que pararam de discutir? Medo? Medo? Faz sentido. Mas bom, vamos terminar por aqui. Esta última parte ficou muito bacana. Eu curti muito mais esta última parte do que as últimas duas partes. Aquela parte do autocarro, da briga lá no meio do nada com o mimadinho. Essa parte não curti tanto. Mas a parte do arco da escola ficou maneiro. Curti bastante. Bastante também. Calma. Curti. Achei ok pra cima. Uma nota 6 de 10. É isso aí. Rapaziada, é isso. Fiquem bem. Valeu, falei. Foi. Tchau, tchau.